Oi. Hey people, Gossip John aqui. Esse é meu canal Sincerateca e depois de um tempão sem postar nada aqui, finalmente voltei para o YouTube, tá? Porque eu continuei ativo na Twitch, continuei ativo ali com os apoiadores, da maneira que eu pude. Mas sim, fiquei bastante tempo afastado do YouTube e chegou a hora de retomar aqui esse meu espaço. A partir de agora, todas as quintas, às 6 da tarde, tem vídeo aqui no canal. Ok? Alguns vídeos vão ser editados por mim, assim como esse aqui que vocês estão assistindo, alguns outros pelo Fevi. Fevi, que é um apoiador, amigo querido, se predispôs a editar alguns vídeos meus, mas para não sobrecarregá-lo, enfim, eu vou encaminhar para ele somente aqueles vídeos que eu acredito que seria interessante ter uma outra pessoa mexendo neles. Os vídeos do Gossip Hot, por exemplo, que eu acho que ele pode fazer um gracejo, alguns vídeos que eu queira mais elementos, então esses vídeos vão ficar com o Fevi. Os vídeos de listas, resenhas e alguns papos que eu quero ter com vocês daqui pra frente vão ficar por minha conta, assim eu garanto a periodicidade de vídeos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Gasp John. Vocês podem me acompanhar um pouco mais me seguindo no meu perfil pessoal e nos perfis do canal. Todos estão aqui na descrição do vídeo e aparecem aqui na tela também. Bora pro vídeo, porque eu não quero enrolação. Eu quero uma coisa bem dinâmica e ao mesmo tempo direto ao ponto. Então vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2023. Não foi um ano em que eu li tanta coisa, mas li boas coisas e é isso que eu vim compartilhar com vocês. Nem vai ter aquele típico vídeo de piores leituras, porque como eu não li tanto, tem o que, uns 50 tons de ruim? Vamos focar no bom. Pra começar esse vídeo com chave de ouro, eu tenho aqui O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro eu li com vocês em LC, na famosa LC do Gospel, lá no início do ano. Foi um prazer compartilhar as minhas impressões, foi um prazer ter a Thaline na live comentando comigo, porque ela ama Oscar Wilde, eu sempre amo fazer conteúdo sobre o Oscar e ter os comentários ali da Thaline, que é muito fã dele. Um beijo, amiga, te amo. E realmente foi uma ótima descoberta, porque eu amo o Retrato de Dorian Gray, mas até então eu só tinha lido a versão censurada, aquela de 20 capítulos. E fazia um tempo que eu tinha essa versão aqui sem censura que a Paula me deu de presente e não tinha lido. Então eu resolvi fazer uma LC, vocês me acompanharam nessa LC e a gente conversou, a gente debateu e foi muito enriquecedor. Aqui eu tive mais apego ainda ao Oscar Wilde, porque no início do livro a gente tem uma espécie de biografia, vai contando um pouco a história do Oscar, o processo de publicação, esse processo de censura, dando ali umas canetadas também sobre os personagens, as referências que existiam ali. Então eu já comecei essa leitura tendo bastante da vida do Oscar e me apegando bastante a ele. Quanto ao livro em si, a gente tem sim mudanças significativas, mas eu não achei que o ritmo da leitura tenha sido ruim. Muito pelo contrário, eu gosto muito da versão de 20 capítulos e eu gostei bastante dessa que é um pouco menor. A gente sabe que eles tiraram, isso ficou óbvio aqui com essa versão sem censura, todas as insinuações de relacionamentos homossexuais, homoafetivos. Foi essa a grande sacada de quem quis cortar pedaços dessa história para que ela fosse mais vendável e causasse um escândalo menor, apesar de que mesmo a versão de 20 capítulos já é bem sugestiva nesse quesito. A gente sabe que esse livro, inclusive, foi usado contra o Oscar Wilde posteriormente, quando ele foi acusado ali de indecência, enfim. Naquela época era não só pecado, como muitos consideram até hoje, mas também um crime ser homossexual, as práticas homoafetivas. Então, o Oscar Wilde ele sofreu algumas consequências por conta dos seus relacionamentos na vida real. E esse aqui foi o meu pontapé inicial com Oscar Wilde no início do ano. Pra quem não sabe nada da sinopse desse livro, aqui a gente conhece o Dorian Gray, que é um cara muito bonito, com muita presença, que enche os olhos de todo mundo, mas é um cara muito egoísta, muito egocêntrico, uma pessoa
bem narcisista e muito nojentinha. É assim que eu posso descrevê-lo. Aqui no início do livro nós temos uma artista, o Basil, fazendo um retrato do Dorian Gray. Inicialmente, ele não estava dando muita bola, achou que fosse só mais paparico do Basil mesmo, que é artista, precisava de um modelo. Mas quando o quadro fica pronto e o Dorian Gray enxerga esse quadro, ele fica tão impressionado, tão abismado, que ele tem um desejo muito forte no coração. Que aquele quadro sofre as consequências do tempo, que aquele quadro sofre as consequências de seus pecados e que ele continue lindo e belo para sempre, assim como aquela pintura. Então a pintura não seria uma coisa estática, ela sofreria mudanças e ele continuaria lindo. E, com um toque de mágica, esse desejo é realizado. E aí o quadro passa a envelhecer, o quadro passa a apodrecer de acordo com a corrupção ali da alma do Dorian e ele vai se mantendo jovem. Parece que quanto mais ele percebe que é isso, vou ser jovem para sempre, mais pecados ele comete, ele vai ficando cada vez pior, de caráter mesmo, de coisas ruins que ele faz com outras pessoas. O amor dele pelo próximo, que já não era alto, diminui cada vez mais. E é muito interessante o que o Oscar tenta trazer aqui pra gente de discussão sobre o próprio hedonismo, sobre a sociedade vitoriana da época, sobre esse apreço pelo belo. O Oscar foi genial, essa obra é atemporal e eu simplesmente amei ler junto com os meus apoiadores. Foi incrível. O segundo livro é um livro nacional publicado pela Companhia das Letras e se chama A Palavra que Resta. O autor é o Estênio Garcia. No ano anterior, eu tinha lido Tortarado e amado, tá? Eu gostei bastante de Tortarado, se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas. Esse livro me traz um pouco de Tortarado. Eu não digo só pela passagem ali, por se ambientar no Nordeste, mas eu acho que a forma de se escrever, essa prosa um tanto quanto poética que o livro tenta trazer também. Então, pra quem curtiu Tortarado, eu acho que pode curtir bastante A Palavra que Resta. Mas de coincidência, só isso. Aqui nós temos o protagonista, que aos 71 anos resolve aprender a ler. Só isso, gente, já me ganhou. Mas eu não imaginava a profundidade dessa história em 200 páginas. Tudo que o autor trouxe aqui nessas 200 páginas. O desenvolvimento foi muito bacana, apesar de eu não ter gostado tanto do desfecho, especialmente da revelação de algo que eu esperei ao longo de todo o livro. Eu gostei muito dessa construção de narrativa e construção dos personagens. Como eu citei, o protagonista, aos 71 anos de idade, resolve que quer ler e escrever. Ele cresceu e envelheceu sem aprender a ler. E uma coisa que o motiva muito a aprender é finalmente ler uma carta que ele guarda consigo desde a adolescência, desde a fase jovem dele. Ele cresceu num lugar de interior, com pais muito conservadores, e ali no início da história a gente acompanha o desenvolvimento de um romance dele com um amigo. Existe o desenvolvimento desse romance ali no início do livro, através das memórias do Raimundo. Esses dois rapazes se apaixonam, mas a partir do momento que as famílias descobrem, tudo de ruim acontece, porque as famílias são extremamente conservadoras, existe muito preconceito, então o Raimundo ele sofre agressão, ele é expulso de casa, então é muito pesado. A descrição é pesada, ler as palavras que os pais proferem pro Raimundo é algo muito pesado, então foi algo bem difícil para mim de ler e digerir. E aí depois que ele foge de casa, ele começa a ir atrás da vida dele, a construir a vida dele, e aí ele vai ter que lidar com essa questão da sexualidade que não é bem resolvida nem para ele. Ele próprio tem muitos preconceitos. E é no meio desse percurso, inclusive, que ele conhece a melhor amiga, que vai ser melhor amiga da vida, mas nesse primeiro encontro é um encontro muito traumático, porque essa amiga é uma mulher transexual e no momento em que ele se conhece, o protagonista é extremamente transfóbico, então ele bate nessa mulher depois de uma briga que eles têm um desentendimento, uma troca de piadas ali quando ele tá saindo de um local. Ele, por tudo que ele guarda dentro dele, a partir do momento que ele ouve determinadas palavras, ele parte para agressão e ele bate tanto nela que essa personagem fica desacordada e aí ele tem um surto de consciência e resolve de alguma maneira tentar
ajudá-la. Ele leva até o hospital, enfim, tem todo esse processo. E depois de um tempo ela o perdoa, eles começam uma amizade e eles vão seguir juntos até a velhice. Essa cena específica eu tive que citar porque eu acho que ela é determinante na história e muito importante também. Porque esse protagonista, como eu falei, ele passa por muitos processos ali no início do livro. Ele é expulso de casa, ele ouve os piores absurdos. Mas como eu citei, ele tem uma homofobia internalizada. Ele não lida bem com esses aspectos da sexualidade dele. Ele tem todo o desejo e tudo mais, mas não é algo totalmente resolvido pra ele. Ele é mais um dos casos que sim, existem por aí, de muitas pessoas que têm essa questão mais enrustida, elas têm um desejo e muitas vezes elas realizam esses desejos, mas elas têm uma certa repugnância, um desapreço pelas pessoas que exercem essa sexualidade ou outras formas de sexualidade que fogem ali do escopo heteronormativo. A atitude transfóbica dele não foi uma surpresa pra mim por conta justamente dessa construção que a gente vai acompanhando, mas eu gostei muito da forma como essa relação deles foi construída após o ato. Claro que eu preferia que ela não tivesse apanhado e sofrido tudo aquilo, mas a gente percebe uma evolução do próprio Raimundo ao longo do tempo e até essa questão dele se entender melhor e se aceitar melhor ao longo do livro. E aí a gente tem, mesmo depois deles amigos, o Raimundo guardando essa carta que ele recebeu do amado a vida toda, mas que ele nunca deixou ninguém ler e que ele próprio também não leu porque ele não sabe ler. E aí a gente tem esse Raimundo tentando aprender a ler e a escrever para decifrar essa carta. Eu achei o livro muito bonito, me tocou realmente em muitos pontos. Claro que eu preferia que o final tivesse sido de uma maneira diferente, mas ainda assim, eu acho que eu não cheguei a dar 5 estrelas, mas eu dei 4 estrelas e favoritei, foi algo assim. Mas se eu tiver dado 5 estrelas, não me arrependo, porque foi uma leitura que me marcou. São 200 páginas e me marcou bastante. Então o encontro do Raimundo com a Suzane também foi muito forte. Foi algo que realmente me deixou pensativo e fez com que eu refletisse durante algum tempo. Infelizmente, o que acontece aqui no livro com a Suzane não é uma exceção. Na verdade, isso aqui é até um recorte, um retrato do que as pessoas trans passam diariamente. Acabou de acontecer um caso que envolve transfobia, apesar de não envolver uma pessoa trans, que eu acho até pertinente trazer aqui para a gravação desse vídeo e mostrar porque livros como A Palavra que Resta merecem realmente o apelo que tem e eu quero ler mais livros que tragam essa temática. Recentemente em Recife, um absurdo aconteceu. Uma mulher estava usando o banheiro feminino quando uma outra se incomodou por achar que se tratava de uma mulher trans. Essa mulher saiu do banheiro, a que ficou incomodada, falou com o marido, que entrou no banheiro e agrediu essa outra mulher que eles estavam achando que era uma mulher trans. No fim das contas, não era uma mulher trans, era uma mulher cis. Por conta de alguns traços e tudo mais, pensaram que fosse uma mulher trans, o que não justificaria, mas enfim, ela foi agredida em um estabelecimento em que ela também era cliente por conta de uma confusão que uma outra pessoa fez. E ainda que se tratasse de uma mulher trans, eu não sei se pra alguém existe justificativa de alguém bater em uma outra dessa forma. Isso não é exceção, a gente sabe que essa questão dos banheiros tem um grande apelo, inclusive político. A gente tem um deputado que faz um discurso muito inflamado nesse sentido. O que aconteceu é até um reflexo desse tipo de discurso que esse deputado, por exemplo, alimenta. Já entraram com todas as medidas cabíveis, a gente já tem até o nome e foto do agressor, que eu não vou colocar aqui no meu vídeo. Eu acho que as plataformas que podiam divulgar já divulgaram e a gente vai torcer para que ele sofra as consequências, mas eu trouxe esse recorte dessa notícia só para vocês terem um pouco de noção que a transfobia nesse país ela é tão grande que ela atinge não apenas as pessoas trans, mas tem atingido até pessoas cis. Não faz muito tempo também que uma atriz que faz parte do elenco de 3% sofreu um ato desse tipo no transporte. Confundiram ela com a mulher trans por conta dos traços dela. As pessoas que não estão tão dentro de um padrão eurocêntrico, inclusive essa mulher, por exemplo, era uma mulher preta que tem traços mais fortes, essas pessoas acabam sofrendo muito com esse tipo de situação. Confundiram ela com uma mulher trans no metrô e queriam e estavam exigindo olhar debaixo da saia dela, uma coisa assim super absurda. Depois vocês dão uma googada pra, enfim, refrescar a memória sobre esse quadro, pra vocês verem o quão longe o preconceito pode ir. Enfim, esse livro
eu gostei bastante. Se eu posso dar alguma advertência, é quanto ao final dele. Essa expectativa de ler, o que que vai ser essa carta? O que tem escrito nessa carta? Bom, eu fui com muita sede ao pote e o final me decepcionou justamente por isso, porque eu acho que as minhas expectativas quanto a essa carta não foram totalmente atendidas. Então eu deixo realmente esse aviso. Mas, sinceramente, eu acho que menos de 3 estrelas, pra quem gosta desse tipo de história e tem interesses em protagonismo LGBT, que vão além da letra G, né, que passem por outras experiências de sexualidade e gênero, acho que é bem provável que curta sim, tá bom? O terceiro livro foi, assim, uma leitura maravilhosa. Também foi LC do Gospe, assim como o Dorian Gray. Esse aqui eu ganhei de presente de uma apoiadora maravilhosa que eu gosto muito. Um beijo, Adriana. Eu sempre vou te agradecer por esse presente, porque Pachinko não foi uma das minhas melhores leituras de 2023. Foi uma das minhas melhores leituras da vida. E eu sempre vou recomendar esse livro. Gente, sério, por favor, leiam Pachinko, da Min-Jin Lee. É uma história incrível que atravessa gerações. Eu acho que a Sunja é já uma das minhas personagens femininas favoritas, assim, da literatura. Ela vai entrar naquele ranking ali junto com a Mina Hacker de Drácula, que eu amo tanto. Já junta ali a Sunja, porque, sério, acompanhar a história dessa mulher, desde ali a sua fase adolescente. Na verdade, a gente vê o nascimento dela, né? A gente começa a acompanhar principalmente na sua fase jovem, até a sua velhice, foi uma experiência única. Aqui, como eu falei, a gente conhece a Sunja, que é uma mulher coreana, e ela vai passar por diversas experiências a partir do momento em que engravida de um homem, de um forasteiro. Ela engravida desse homem, o pai dela morreu, ela mora ali só com a mãe. Ter essa criança pode gerar diversos problemas no lugar que ela está, e aí ela consegue se casar com outro cara que resolve assumir essa criança e eles vão juntos para o Japão. Essa ida para o Japão vai definir muita coisa daqui para frente, porque ir para o Japão significa uma infinidade de pormenores. A Sun já é uma mulher coreana, então ela vai ser estrangeira no Japão. Aqui a gente já tem vários conflitos acontecendo ali entre aqueles países asiáticos, entre a Coreia, entre o Japão, entre a China. Então aqui a gente vai entender, inclusive, essa Ásia de uma maneira um pouco menos caricata, um pouco menos maquiada do que a gente entende hoje em dia só acompanhando o entretenimento comum. Aqui a gente vai entender um pouco dos aspectos históricos. A autora foi bastante detalhista nas pesquisas, ela estudou bastante sobre isso, inclusive. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela tem sua descendência coreana, então ela sabe muito bem as consequências de alguém que é tido como estrangeiro em alguns países como o Japão, por exemplo, e aí a gente vai acompanhando as gerações que vêm depois da Sunja. Então, uma das coisas que eu mais achei interessante no livro foi justamente isso. Porque aqui no Brasil, gente, a gente experiencia um conceito de naturalidade completamente diferente de alguns países da própria Europa ou ali da Ásia, sabe? Cada lugar tem suas particularidades. Aqui no Brasil, nasceu em solo brasileiro, claro, tirando algumas exceções ali que a gente tem na própria Constituição, é brasileiro nato e acabou, e a gente não tem uma cultura de questionar tanto isso. Sabe, se seus pais são portugueses, tá, você é brasileiro, ok, né? A gente não tem essa visão de que essa pessoa que nasceu aqui por ter pais estrangeiros é de fora, a gente é considera brasileiro e a gente considera brasileiro até estrangeiro que veio há 3, 4 dias, sabe falar português, a gente já tá batendo palma e amando. Só que não é assim que funciona em outras localidades, muito pelo contrário, ainda mais se a gente fizer esse recorte de tempo. Antigamente era ainda mais forte, não que não seja hoje, que continua sendo muito forte essas questões de sangue e local de nascimento em países como Coreia, Japão, China, mas antigamente era ainda maior a atenção sobre esse tema, justamente pelos conflitos que estavam acontecendo ali, pelos conflitos de terra entre Coreia e Japão, os conflitos contra a China também. Eles estavam em guerra e contava muito a descendência de onde vinham essas pessoas. Então, quando alguém migrava para o Japão, por exemplo, e vinha da Coreia, essas pessoas tinham os trabalhos bem estabelecidos. Eles não iam fazer a vida ali do zero e vai ser tudo
perfeito? Claro que não, eles enfrentavam diversas dificuldades, sofriam muita xenofobia, e o que eu pude perceber ao longo do livro foi justamente como isso ia mudando ao longo das gerações. E o que me assustou é que não ia mudando muito. A gente via personagens que nasceram no Japão e que os pais já tinham nascido no Japão, mas puxando da árvore genealógica tinha uma Coreia por ali, e isso já definia que essas pessoas não eram japonesas e eles tinham que ir lá no cartório se declarar como estrangeiros, como imigrantes, e seguir uma infinidade de regras. Então eu amei muito Pachinko, porque ele foi muito profundo nesses aspectos. E eu nem tô aqui, gente, num local de, meu Deus, deixa eu julgar todos os países e falar, olha, Coreia, você é a melhor, Japão, como você é horroroso, porque isso não é uma leitura inteligente também. A minha posição aqui é de admiração pela história que a autora construiu sobre esses personagens, pegando o ficcional, e de muita admiração pela pesquisa dela e a forma como ela mostrou como as coisas aconteciam no mundo real, levando em consideração a história, né? O processo de colonização desses países. Então, gente, pensa numa leitura rica. Eu quero muito reler no futuro. Eu me apeguei bastante aos personagens. Eu chorei muito em algumas passagens. O filho mais velho da Sunja, ele foi o que mais me tocou, porque eu acho que eu me via muito naquele menino, na forma como ele tentava vencer a vida, sendo o filho mais dedicado, o filho mais estudioso, em que ele foi com sangue nos olhos, assim, pra, sabe, eu quero vencer e eu quero mudar a realidade da minha família. E aí ele bate de cara com estruturas já pré-existentes na sociedade, e ele tem que seguir por um caminho que ele próprio julgava completamente errado. Então existe uma frustração muito grande dele pelos caminhos que ele teve que escolher ao longo da vida por necessidade, não por desejo próprio. Então mexeu muito comigo nesses aspectos e, sério, gente, recomendo demais. Inclusive, eu vou dar de presente um Pachinko pra minha melhor amiga no aniversário dela em fevereiro. Tá assistindo esse vídeo, Gleice? Saiba que eu já estou com esse plano há muito tempo. Você vai receber um Pachinko em casa. Quarto livrinho da lista, vou ter que colocar a capa aqui porque eu não tenho ele físico. Eu estou falando de Ao Farol, da Virginia Woolf. E se é pra citar inscritos, se é pra citar apoiadores, aqui eu tenho que citar ela, Ana Luísa. Um beijo pra você, amiga, te amo, que foi a minha parceirona nessa LC. Não foi uma LC que movimentou muitos grupos e tudo mais, eu super entendo. Ao Farol é uma leitura um pouco complicada, eu também, nos meus aspectos de divulgação e ritmo, desacelerei ali no meio, quando eu vi que uma galera nem tava lendo. Mas com a Ana eu troquei bastante figurinha, e o que eu posso dizer sobre Ao Farol é que a Virginia me surpreendeu mais uma vez. Nesse livro a gente tem a família dos Ramsay, o senhor e a senhorita Ramsay e seus filhos. Eles vão passar as férias numa casa de praia que é muito próxima a um farol, e esse farol aí vai determinando toda a história. Nós temos alguns personagens paralelos, como uma artista que está fazendo um quadro, né, daquela região, daquela família, e aí a gente tem essa história separada em 3 atos. No primeiro ato, que é o maior, a gente conhece a família e a dinâmica, e durante esse primeiro ato eu odiei com todas as minhas forças o Sr. Ramsay. Na verdade eu continuei odiando ele pelo resto do livro, mas eu acho que aqui eu sentia muita raiva por ele, uma raiva que um dos filhos, o James, carregava também, uma raiva que a esposa carregava em alguns momentos, apesar dela ter aquela dualidade de amar muito esse homem, ao mesmo tempo que desprezar algumas de suas atitudes. E o que eu posso dizer sobre esse livro é que ele é a construção perfeita de um ambiente, a construção perfeita de personagens e do seu interior, dos seus próprios questionamentos. Não é um livro de acontecimentos. Pra quem quer ler um livro que tá acontecendo mil coisas, Ao Farol não vai ser assim. Ao Farol é um livro que anda de uma maneira muito diferente. Foi justamente quando eu fui deixando que os pensamentos desses personagens me levassem para outro mundo é que eu consegui me agarrar a essa história e aos aspectos humanos desses personagens. A senhora Ramsay era uma pessoa de muita estima para mim, ao mesmo tempo que ela tinha algumas atitudes que eram sim egoístas, e quando ela refletia sobre essas atitudes, eu refletia junto e pensava, é isso. Então tem uma passagem que eu gosto muito em que ela
por exemplo, quer ajudar um senhor que recusa essa ajuda e depois ela fica refletindo sobre por que ela queria ajudar esse senhor. Ela de fato queria ajudar ou ela queria sair bem na foto? Eu gosto muito desse tipo de discussão que vai permeando. Então a gente tem personagens que se olham e que se invejam e que julgam um ao outro, e a gente percebe que tudo fica naquele campo do pensamento, porque quando passa para as interações parece que tá tudo ótimo, que todo mundo se adora. Então isso eu curti bastante também. A gente vê isso bastante com aqueles hóspedes que estão ali junto com essa família. E, enfim, esse primeiro ato é dessa construção. No segundo ato, a gente passa por um luto. Eu tenho que falar isso porque eu não imaginei que eu fosse viver esse luto. A partir do momento que uma personagem específica morre, eu fiquei mal junto com outros personagens do livro e eu senti essa perda. E aí eu fiquei com um vazio que eu não sabia explicar. E o segundo ato desse livro nem é tão grande, mas eu fiquei ali com aquele sentimento, sem acreditar, e com aquele sentimento de que, cara, perdi. E aí, no terceiro ato, que é uma revisitação a um espaço, que é uma volta ao passado, eu senti uma extrema melancolia que eu não consigo descrever para vocês. Parecia que eu estava voltando. Eu até começo a me emocionar. Parecia que eu estava voltando para aquele local, que eu estava pisando ali, que eu estava vendo a poeira, o lugar vazio, que eu estava rememorando coisas que eu vivi. Então, foi um tipo de experiência única para mim. Eu posso não ter entendido todos os aspectos do livro, porque, gente, eu acho que nem a Virginia entendia tudo que ela estava colocando ali, vamos combinar, tá? Mas é porque era de uma profundidade, era um fluxo de pensamento mesmo, que eu acho que depois ela se pegava ali, gente, nossa, o que eu fiz aqui agora? Realmente, hein? Mas, então não tenho essa pretensão de ter entendido completamente ao Farol. Mas eu posso dizer pra vocês aqui que eu vivi intensamente ao Farol. Então, foi uma ótima leitura. Eu não vejo a hora de ler As Ondas que eu tenho aqui, Mr. Dalloway também. E dessa maneira despretensiosa, eu também quero tirar esse peso, gente. Eu não sou formada em letras. A gente não precisa entender todos os aspectos mais íntimos de todas essas obras, não. Eu acho que o legal da literatura é a gente sentir. E eu senti muita coisa além da Farol, então foi uma leitura válida. Mais uma vez, Ana Luísa, um beijo, te amo, você é maravilhosa. E ter essa experiência junto com você foi incrível. Já vamos separando o tempo aí nesse ano, amiga, pra gente ler As Ondas e Dalloway, por favor. O meu quinto livro é do Oscar Wilde. Ele voltou! Aquele que é o mais querido. Eu li De Profundis. Gente, esse livro eu tenho que gravar um vídeo, que eu fiz muitas marcações. A gente precisa conversar sobre gênios que são feitos de trouxa. Sobre gênios que também têm dependência emocional. A gente precisa conversar sobre eles, porque eles existem. E a prova tá aqui. Esse livro que eu ganhei da Júlia há muito tempo atrás, a minha amiga. Beijo, não sei se você vai estar vendo esse livro, ou melhor, esse vídeo. Mas a Thaline me deu um livro que tem De Profundis e um pouco mais, que é o Para Todos, Para Sempre Seu, não é isso, amiga? Tá ali na estante, então... Mais um beijo pra Thaline novamente, que falou Oscar Wilde, a Thaline tá junto. E ela foi uma que ficou me perguntando o tempo todo, terminou, amigo? O que você tá achando? Gente, eu simplesmente amei. Aqui em De Profundis, a gente vai ter uma espécie de autobiografia, porque, na verdade, o Oscar, ele tá fazendo uma carta enorme para o seu amado, o Boss. O Boss fez simplesmente com que o Oscar fosse pra prisão. Foi por conta desse relacionamento que o Oscar foi preso. O pai do Boss armou toda uma emboscada, fez com que o Oscar Wilde fosse condenado, e aí ele estava pagando ali sua pena na prisão e resolveu escrever uma carta sobre tudo que ele estava sentindo. E ele sentiu muita coisa. Gente, como esse homem é inteligente, como esse homem é sensível. Ele escreveu tanto, que tudo... Eu só li esse livro pensando, meu Deus, como esse homem foi injustiçado. Olha as palavras desse homem. Como um gênio desse estava preso por um motivo tão torpe, sabe? Como essa sociedade daquela época era tão atrasada. E eu me questionando como a sociedade de hoje em dia pode ser tão atrasada a ponto de gente querer que outros Oscar Wildes tivessem sofrendo exatamente isso, tivessem minguando na prisão por conta de algo que não deveria ser crime. Ao mesmo tempo, foi me dando uma raiva, porque o Boss definitivamente era só um explorador. Então o meu querido foi pra prisão, a vida dele foi arruinada por um boy lixo.
que não valia nada, que só queria explorar o Oscar Wilde. Então, foi um misto de sentimentos, assim, de muita pena do Oscar Wilde, de amigo, você tá merecendo um chacoalhão, sabe? Aquele amigo que só faz besteira. Peraí, você não pode perder tudo da sua vida por conta de um homem desse. E ao mesmo tempo, de muito ódio de eu quero atropelar o boss. Alguém me empresta um carro, precisa atropelar esse homem. Então, realmente, sentimentos mistos. Ao mesmo tempo, fui entendendo um pouco da história do Oscar, porque é um recorte da história dele, né? A partir do momento que ele tá na prisão, ele vai relembrando algumas coisas, mas ele não passa ali, ai, quando eu era criança, e tudo, numa linha do tempo perfeita. Ele volta em alguns momentos da vida dele, mas não tanto, porque o foco ali é ele na prisão e tentando dar uma lição pro boss, né? Boss, seja gente daqui pra frente, arruinou uma vida, mas tenta ser um ser humano melhor. Era basicamente isso. Fiz muitas marcações, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu tenho que gravar um vídeo pra ler essas marcações e a gente ter devaneios enquanto eu leio. Que é isso? Que é isso? Sensateca vai ser isso também daqui pra frente. Eu só posso dizer que não me arrependo dessa leitura, foi uma das melhores. Não tinha nem como me arrepender, né? Meu autor favorito. E enfim, gente, recomendo demais De Profundis. É uma leitura fácil, uma leitura fluida. Recomendo pra todo mundo. Não precisa gostar do Oscar Wilde, não. Pega pra ler. Tem coisas interessantes que servem pra nossa vida. Sobre vingança, sobre perdão, sobre rancor. Olha, sinceramente, Oscar Wilde, eu te amo, tá? Você sofreu muito, mas hoje em dia você tem Gossip John que te admira pra caramba. Então, é sobre. Bora pro último livro. O último livro, gente, eu achei que eu fosse gostar. Mas no nível que eu gostei, eu confesso pra vocês que eu estou impressionado. Eu estou falando dela, Helena Ferrante. Gente, eu li A Filha Perdida. Esse aqui eu ganhei dela, da minha ardilosa. Você achou que eu não ia falar de você nesse vídeo, amiga? Um beijo, te amo com todo o meu coração, você é perfeita. Li A Filha Perdida, que eu ganhei de presente da Luísa. E, gente, eu me impressionei bastante. Porque a gente tem aqui a Leda, que vai passar as férias dela numa cidade de praia. E aí ela começa a observar a dinâmica de uma família, em especial de uma menininha que tá ali brincando com a sua boneca. E ao observar bastante essa família, ela vai tendo ali vários sentimentos e rememorando coisas que ela viveu na infância dela, com as filhas dela. Então ela observa muito, vai criando sentimentos em relação a essa família, uma antipatia, ao mesmo tempo um bem-querer, são sentimentos mistos. E ela vai se relacionando com eles com o passar dos dias, vai conhecendo alguns desses membros, alguns segredos que envolvem aí essa família, e ela também vai tomando várias atitudes que você pensa, que mulher louca! Vocês me perdoem, mas eu caí nessa de chamar ela de louca, tá? Em determinados momentos. Mas é um livro riquíssimo. Primeiro, pelo estilo de narrativa. Segundo, porque a protagonista é louca. No bom sentido. Então, por tudo isso que ela faz, que ela pensa, você pensa, genial! Eu amei isso aqui. E terceiro, pela discussão sobre maternidade que esse livro traz. Definitivamente não é o meu local de fala, mas a gente sabe como existe essa pressão social sobre a maternidade, né, em cima da mulher. A mulher, ela precisa ser mãe, mas acima de tudo ela precisa ser uma boa mãe. Ela precisa ser um modelo de mãe. Ela precisa ser funcional. Ela precisa abdicar de tudo para cuidar de suas crias. Ela precisa ser a mãe perfeita. E aí, se souber um tempo, ela vive, né? E aí a gente tem a Leda, que não gostou de ser mãe. Ela gosta das filhas dela, isso fica óbvio pra gente em determinados momentos. Mas ao mesmo tempo, ela desgosta muito de tudo que envolve a maternidade. Porque ela teve que pausar a carreira dela. Porque o casamento dela foi ficando ruim. Porque a dinâmica de ter duas filhas mudou tudo. Então, não foi o momento mais belo da vida dela, não foi. E ela sentia uma certa antipatia pelas próprias filhas. E, meu Deus, que coisa horrível. Gente, vamos naturalizar que isso acontece de vez em quando? Então, são coisas que a gente precisa discutir, enfim, terapias que algumas famílias realmente precisam para ajustar. Mas de onde vem toda essa antipatia? Ela se sentia desafiada pelas filhas de vez em quando. Quando as filhas delas foram crescendo, e foram vivendo, e foram tendo experiências, ela foi se sentindo um pouco para trás.
E ao mesmo tempo ela queria que as filhas dela vencessem, fossem as melhores, para que os outros vissem, olha onde as filhas dela chegaram. E isso refletisse nela de alguma maneira. Então a gente tem uma protagonista, gente, que ela é tudo, tá? Menos perfeitinha. Ela tem bastante de um egoísmo. Ela é meio egocêntrica, mas eu consigo entender muitas das vezes. Eu acho que é meio estranho a gente perceber a relação que ela tem com as próprias filhas, mas ao mesmo tempo eu me coloquei no lugar dela. Porque parece que tudo é muito natural na nossa vida, né? Que todas as coisas seguem uma tabelinha, que as coisas vão acontecendo, a gente só vai aceitando e que a gente lida muito bem com o destino e com algumas das nossas escolhas, mas não é bem assim. Tem muitos sentimentos que passam aqui dentro. Eu acho que essa personagem é a síntese perfeita disso e foi uma leitura maravilhosa. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Foi um contato perfeito com a Helena Ferrante e eu recomendo demais. Bom, meus amores, esses foram os meus livros favoritos de 2023. Cara, que leituras fodas. E que bacana conversar sobre isso com vocês. Sério, que saudades que eu tava. A partir de agora eu vou ter que gravar com a minha webcam, porque o meu celular tá bem ruimzinho de memória. Então, em termos de qualidade de imagem, a gente vai ficar devendo. Mas eu acho que o importante aqui, né? O que eu tô falando, vocês muitas vezes só escutam o vídeo mesmo. Então, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, a webcam vai quebrando galho aí pra gente durante esse ano. A partir do momento que eu assumir algo bacana de cargo que eu tô almejando e caminhando pra isso, e eu tiver um emprego que me pague muito bem, eu vou comprar. A minha primeira aquisição vai ser uma câmera. Podem ficar tranquilos, tá? Que é um sonho a se realizar. Inclusive, gente, apoiadores, obrigado. O que seria de mim nesse ano sem vocês? Vocês seguraram minha mão, vocês foram bem pacientes. Agora a gente vai ter bastante conteúdo, bastante troca, tá bom? Vamos aumentar ainda mais o nosso contato. Eu preciso rever algumas coisas do apoio. Não vai ser valor, não. Fiquem tranquilos que eu não vou nem ousar aumentar o valor de apoio, tá? Mas é de recompensas e tudo mais. Justamente porque vocês merecem o melhor de mim. Aí quero convidar você que chegou até aqui, quer apoiar meu trabalho? Cara, 5, 10 reais vai fazer muita diferença. Eu tô desempregado no momento, acabou meu contrato. Eu tinha uma expectativa de ser chamado logo agora em janeiro no novo processo seletivo. Algumas coisas aconteceram que eu só pude compartilhar com os apoiadores, porque eu não posso falar em público. Talvez eu demore um pouco mais agora pra ser chamado, só fevereiro ou março. Enquanto isso, eu preciso pagar algumas coisas. Outras eu já desisti mesmo, mas água, luz, eu tô pagando com o dinheiro do apoio. Então, se quiser apoiar o canal, vai me ajudar demais. O link do Apoia-se tá lá embaixo, tá bom? Um beijão pra vocês, um feliz ano novo. 2024 vai ser perfeito pra gente. Já quis começar em 2023 aqui, pra gente já, né, voltar com chave de ouro. 2024 é só continuidade de coisa boa, tá bom? Beijão mesmo, gente. Vocês são incríveis, maravilhosos. XOXO. Gaspidão.